Olá pessoal, vamos juntos para mais um vídeo, mais conteúdo, mais conhecimento, mais informação que nos ajuda a crescer, que transforma a nossa vida, que nos transforma em pessoas melhores. Quero falar com você hoje sobre a Curva S, uma ferramenta poderosa que eu utilizo nos meus atendimentos de coaching profissional. Quando eu vou atender uma pessoa ou um grupo dentro de uma empresa que está buscando desenvolvimento profissional. Lembrando que quando nós falamos em coaching, nós estamos falando em desenvolvimento de competências. A Curva S nada mais é do que uma ferramenta de identificação do real problema que está acontecendo com o nosso colaborador. Uma grande dificuldade que eu noto nas lideranças é que eles não conseguem identificar de maneira clara, levantar de maneira clara a informação referente ao que está acontecendo com o seu colaborador. Vamos entender uma coisa, pessoal. Se o conhecimento do problema é superficial, a solução também será superficial. Não nos levará a nenhum resultado ou a um resultado raso. Por que muitas vezes nós criamos ações para resolver os problemas e não chegamos a lugar nenhum? Por isso, veja bem, vou fazer aqui uma observação, um paralelo. Ninguém vai ao médico e o médico receita uma medicação, receita um tratamento, sem antes ele saber realmente o que está acontecendo com aquela pessoa. A mesma coisa dentro das nossas empresas. Nós precisamos ter clareza sobre o que está acontecendo com as nossas equipes, quais são as causas dos nossos problemas, de onde eles vêm, o porquê das dificuldades dos nossos colaboradores. Os nossos líderes precisam ser especialistas em diagnosticar o que está acontecendo. O primeiro passo para isso é ouvir as pessoas, ouvir a nossa equipe, fazer uma checagem, levantar informações. E muitas vezes, através de questionamentos, de perguntas, que é a essência do coaching, ampliar até a visão, porque por detrás, muitas vezes, daquilo que o nosso colaborador enxerga, tem aquilo que ele não enxerga, e que ali talvez esteja a raiz, a origem do problema. Gente, é conversando que nós criamos conexões poderosas, é conversando, é falando com as pessoas que nós geramos entendimento, que nós encontramos caminhos, que nós encontramos soluções. Nós estamos na era do diálogo, nós estamos na era da construção. Nós não podemos mais querer resolver os nossos problemas de forma alienada ou de forma rasa. O que é a Curva S? Vamos então para essa ferramenta. A Curva S é uma ferramenta que vai dizer para nós o seguinte: todo colaborador que chega na nossa empresa, ele vai passar por uma formação inicial, que nós vamos chamar essa formação de fase 1. O que é a fase de formação? É aquele colaborador que nunca trabalhou na empresa, é aquela pessoa que está chegando na empresa, seja ela vindo já do mercado de trabalho ou num primeiro emprego. Ela nunca trabalhou, ela não sabe qual é a cultura da empresa, ela não sabe quais são a política da empresa, ela não sabe sobre o sistema de tecnologia da informação, ela não sabe sobre os processos da empresa. Ela chegou na empresa agora, ela vai se adaptar, é normal que ela tenha conflitos, porque não conhece. A falta de conhecimento é um dos elementos que leva a pessoa a ter um desempenho médio-baixo. Quanto mais nós conhecemos, mais chance de ter resultado nós teremos. Então, nessa fase da formação, qual é a solução que o líder precisa? Qual é a postura, qual é o papel do líder nesse momento? É a fase onde ele tem que acompanhar, ele tem que sentar do lado, ele tem que fazer feedbacks contínuos, ele tem que perguntar: você está entendendo o trabalho? Como está sendo para você? Qual a sua dificuldade? Já entendeu sobre o processo? Está entendendo o processo, o caminho, o fluxo que se faz das informações, o começo, o meio e o fim de todo o processo? Está conseguindo ter domínio do sistema de tecnologia? Essa fase é a fase onde nós não podemos ficar presos apenas nos treinamentos de sala, apenas nos treinamentos através de videoconferência. Aí está o erro, e o líder coach entende isso. Ele precisa estar próximo, ele precisa estar do lado, ele precisa sentar, ele precisa acompanhar, ele precisa fazer mais reuniões. Nessa fase, não se fica cobrando resultados. Nessa fase, se cobra aprendizado.
Juscelino, quanto tempo dura a fase inicial, a fase da formação? Depende da complexidade ou não do cargo que se ocupa. Se é uma função, por exemplo, de recepção, numa pequena empresa, onde são poucos setores, talvez 30, 40 dias, essa formação já chega ao fim, a pessoa já tem pleno domínio. Mas vamos imaginar uma mesma função de recepcionista em um setor, em uma empresa, onde nós temos 1000 colaboradores, vários departamentos, vários setores. É uma recepcionista com um grau de complexidade maior. Talvez aqui nós precisemos de 3, 4 meses de adaptação. Veja bem, o papel do líder nesse momento é fundamental. As pessoas certas nos lugares certos, alinhadas com as funções. É nesse momento em que a pessoa aprende o todo. Ela não pode ser mal treinada. Qual é a função que realmente ela exerce dentro da empresa? O que realmente se espera dela? Resultado dentro desse departamento é consequência de que tipo de trabalho? Essa é a fase de formação, a fase inicial. Passada essa fase, as pessoas vão entrar na fase 2. O que é a fase 2, Juscelino? A fase 2 é a fase de desempenho ou de normalidade. Depende muito. Veja bem, a pessoa que já tem domínio do ambiente de trabalho, a pessoa que já sabe sobre a sua função, que foi devidamente treinada, a curva dela começa a subir. Ela vai aumentando o nível de desempenho. Quanto mais informação ela tem, quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais integrada com os outros setores ela está, quanto maior a visão do todo, a visão sistêmica, a visão das áreas que se correlacionam com ela, melhor o desempenho dela. Consequentemente, o que o líder precisa fazer nessa fase? Qual é o papel do líder coaching? Qual é o papel do gestor? Muito feedback, reconhecimento. Se a pessoa está no caminho certo, reconheça, elogie, valoriza, empodere as pessoas nessa fase. Diga para elas que era exatamente aquilo que você esperava delas. E vá fazendo pequenas adequações. Pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Pequenos detalhes que vão fazendo aí a grande diferença. Mas, o que pode acontecer? Essa pessoa já está na empresa agora há 2, 3 anos. Ela já tem segurança, ela já tem domínio, ela já consegue fazer o trabalho dela com maestria. E aí vem o grande problema, meus amigos. Essa pessoa entra na fase da normalidade. Aqui ela não percebe, mas ela começa a entrar numa zona de conforto. E por que acontece isso? Porque nós, enquanto líderes, o erro dos líderes, nós tiramos o olhar dessas pessoas. Nós já temos tanta segurança, tanta garantia de que elas estão conosco, de que elas estão no mesmo barco que você, que nós não percebemos que elas entram em uma zona de conforto. Elas vão ficando acomodadas, elas vão ficando muitas vezes entrando numa rotina. O trabalho deixa de ser uma novidade. Se você percebe que você tem um colaborador na zona de conforto, na fase de normalidade, chame ele, desafie ele, peça novos projetos, acesse o processo criativo dele, diga para ele, inclusive diga para ele: olha, eu percebo que você está numa fase mais acomodada, vem comigo, tem um projeto aqui nessa área, tem um projeto aqui naquela área, gostaria de trabalhar em algum outro setor? Nessa fase de normalidade, o líder precisa desafiar a pessoa. Veja, ela é boa, ela é empoderada. Nesse momento, o que é que o líder faz? Qual é o grande problema? Se você não tira a pessoa dessa fase, ela começa a cair. Perceba que a curva começa a descer. Vai perdendo o desempenho. É a fase 3. É a fase da transformação. É a fase onde você amplia o horizonte da pessoa. Você acha que já atingiu todos os seus objetivos?
Acha que chegou no seu ponto máximo? Não! Nós queremos mais de você, nós temos outras metas para você, nós temos outros projetos para você. Você propõe para a pessoa, você aumenta o nível de desafio, você senta com ela, cria com ela um novo plano de ação. O líder coaching é o líder que o tempo todo vai criando direcionamento, ação para a sua equipe, acessando o processo criativo da sua equipe, desenvolvendo de maneira estratégica a sua equipe. E consequentemente a fase 3, o que começa a acontecer? Você começa a fazer uma nova curva. Quando você, líder, propõe a transformação da fase 3, você começa a fazer uma nova curva. Veja bem, em cada uma das áreas eu dei dicas para vocês de como vocês podem desafiar, desenvolver, orientar as pessoas. Essa ferramenta da curva S, ela é muito importante para você enxergar o momento das pessoas e o que fazer naquele momento. Qual é o erro clássico que o líder comete? Tratar todo mundo da mesma forma. Errado. Liderança situacional. Cada pessoa precisa ser tratada de uma forma. Cada pessoa tem um potencial intelectual, emocional, espiritual, e na medida que você adequa a realidade da sua empresa, a capacidade dessa pessoa, mais resultado ela vai conseguir. Pessoal, veja que dica poderosa. Eu trabalho isso com os líderes dentro das empresas. Essa ferramenta faz com que a gente consiga um avanço significativo, expressivo, uma motivação maior das pessoas, trabalhando a partir do momento em que elas estão. A pessoa que chega não pode ser tratada da mesma maneira que a pessoa que está na fase 2. Consequentemente, a que está na fase 3. Cuidado, porque uma pessoa que está na fase 3, se não for diagnosticada, ela começa a contaminar, a influenciar todo esse ambiente. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.